nosso departamento doutrinário da nossa escola dominical. E nós trabalhamos esse tema no mês de junho, que era para ser maio, mas devido à conferência da família, não teve culto da IBD. Então, nós tratamos esse tema no mês de junho. Aqui, o irmão Ayrton, como trabalhou esse tema, eu estive ali na congregação Maranata, e trabalhamos um pouco esse tema lá. Nós não usamos slide lá, mas a gente vai comentar um pouco sobre esse tema. Qual é o tema que está aparecendo aqui na nossa comunicação? Aí vamos complementar, que é o tema do culto do mês de maio da IBD. Como está a comunicação na família? Queridos irmãos, a comunicação, ela é algo imprescindível em todas as áreas da nossa vida. Havia um programa de televisão, muito tempos atrás, um programa que esses meninos novos não conhecem, mas chamado Chacrinha, que era nas tardes de sábado. Ele dizia assim: quem não se comunica, olha, irmã Rosa, a Rosa lembrou, quem não se comunica, se trombica. Era o refrão, era o slogan desse programa chamado Chacrinha, que acontecia nos sábados à tarde. Só quem é da década de 80 vai lembrar esse programa, os que não são, não vão lembrar. Então, a comunicação, ela é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos uma era de comunicação, em que tem avançado constantemente. E aí, vamos lá. Comunicar é o que, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Transmitir. A comunicação que dá-se no ato da fala, ela é um privilégio somente de nós, seres humanos. Somente os humanos, dona Ruth, têm esse poder de se comunicar. Não há outro animal na face da terra que se verbalize a voz, a fala, como os seres humanos. É claro que os animais se comunicam, mas de forma diferente, não usando a fala. O único animal que me falha a memória, que comunica, que fala, é o papagaio, não é? O papagaio, ele fala, ele expressa, não quanto às suas próprias ideias, mas aquilo que ele é ensinado. Portanto, ele apenas repete o que ouve, não é? Então, a comunicação, ela é tudo, irmão. A comunicação é a capacidade de transmitir informação de forma tal que o receptor da mensagem compreenda corretamente. Louvado seja Deus. Continuemos. Olha o que diz Provérbios 25:11. Leia aí para mim, por gentileza. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu próprio tempo. Provérbios. E aí nós vamos ver aqui o processo de comunicação. Tá? Vamos continuar aqui. Olha aqui, olha que interessante. Olha aí, olha. Somente 7% da nossa comunicação se torna efetiva pelas palavras que usamos. Somente quanto? 7%. Somente, irmã Rosinha, 7% daquilo que a gente fala com as palavras, não é, que a gente que tem a sua receptividade efetiva, digamos assim, somente 7%. Continuando, já pela forma como as proferimos, a tonalidade de voz, da nossa voz, na efetividade, na comunicação, ela sobe para quanto? 38%. Então, você veja que para que se comunique, para que a comunicação seja eficaz, tem algumas 7% apenas pela palavra, quando você verbaliza, e 38% pela nossa tonalidade de voz. Você, irmãos, olha, hoje você não sabe, mas eu estou assim, uma felicidade no meu coração, né? Eu estou tão feliz, você não sabe como eu estou feliz por estar aqui hoje. Eu ia convencer alguém, dona
Sara. A Sara não, Ana, é Ana. Eu ia convencer alguém que eu estou feliz desse jeito, irmão. Diga, olha, vocês não sabem, olha, eu estou tão feliz, irmão, eu estou feliz por estar aqui. Obrigado, irmã Ruth e Ellen, por vocês terem vindo aqui nessa noite. Então, a tonalidade de voz, ela é importante. Você tem uma ideia, tem um pregador, ele é um homem de Deus, tem muito conhecimento, muita bagagem, mas eu não consigo aprender nada com ele. Que é o Josué Gonçalves, ele é até comentarista de lições, lá do Piauí. Quem conhece aqui, o pregador, pastor Josué Gonçalves. Eu não consigo entender nada do que ele ensina, porque a tonalidade de voz dele, não consigo aprender. Você tem a ideia, né, irmãozinho? Quem é professor sabe muito bem disso. Eu tinha um professor Risolene, não sei se ela é parente da irmã Rosinha, mas ela falava por entre as línguas, que era uma tribo. Aprender alguma coisa na hora dela era impossível para mim. Então, tudo isso aí envolve, é um caminho para que a palavra seja, para que a mensagem seja codificada e recebida corretamente. Então, quando eu faço a entonação de voz, aí essa comunicação ela aumenta para quanto? Para 38%, para que o meu receptor esteja entendendo perfeitamente. Vamos lá. E aí, ainda mais, qual é o processo da comunicação? O que acontece? Como eu disse, vamos só ler o slide. O que acontece? Aumenta quanto agora? Então, você vê que, para que a nossa voz seja entendida, há todo um conjunto. O nosso corpo todo fala. Você sabia, irmã Leude? Todo o nosso corpo fala. E essa comunicação, ela se junta, todo esse processo, para que ela seja bem recebida. A minha esposa, eu até disse, ela é uma eterna observadora, ela me ama de verdade, eu sei que diz que ela me ama, e ela me observa, e ela diz que eu faço cada reação no púlpito. Eu digo, minha irmã, vou botar um capacete na cabeça agora. Eu vou para o púlpito botar um capacete. Porque o nosso corpo, ele fala, as nossas reações falam, não é? Falam. Então, quando a expressão corporal entra no processo de comunicação, a nossa possibilidade desse entendimento aumenta para 50%. Louvado seja o nome do Senhor ao tempo. Vamos lá, só a introdução. Nível de comunicação aonde? Nível de comunicação aonde, igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. Ah, bom, no casamento. Irmão, se há um lugar que precisa ter comunicação, é nesse ambiente. No ambiente do casamento. Precisa ter essa comunicação. E essa comunicação, nesse nível de ambiente, ele se dá em 3 processos. Vamos só ler, como eu disse, vou só ler os slides para pelo menos concluir a reflexão. Nível vamos lá, primeiro nível. Qual é o nível básico? Das coisas. Casais têm que conversar sobre coisas. Esse é o primeiro nível. O segundo nível do casamento, como eu disse, vamos só ler. Segundo nível do casamento. O segundo nível é tão básico quanto o primeiro, que é a comunicação de fatos. Tem casais que não se comunicam, não falam sobre coisas, não falam sobre fatos, né? Então veja que o processo de comunicação é todo um processo para que chegue lá. Vamos lá. Terceiro nível acontece quando se fala sobre pessoas. Vamos acompanhando o raciocínio. Pessoas. A dinâmica da vida forçará o casal a falar sobre quem? E pessoa. A dinâmica do dia a dia, do casamento a 2, irmão, irmão Ayrton, irmão Jordão, quem mais? Os casais que estão, os esposos aqui. A dinâmica do dia a dia, ela nos forçará, quer queira ou quer não, a falar sobre coisas, fatos e pessoas. Louvado seja Deus. Continuemos. No entanto, existe 2 níveis mais elevados. Agora aqui o negócio já vai começar a complicar para o casamento. Sobre fato
coisa e pessoa. Até aí, tudo bem. Casou, Raimundinha, como viu? Olha, a irmã Leide hoje lá na igreja, estava assim com um vestido lindo, bonito e tal. A igreja hoje estava lotada de gente e tal. Até esse é fácil falar sobre isso. Agora, esse nível de comunicação no casamento, ele vai aumentando. Senhor Vitor, que um dia vai casar, tenho certeza disso, ele começa aumentando. Agora, qual é esse nível? Olha, no entanto, existem 2 níveis mais elevados de comunicação, que é os níveis de quem? Das ideias e dos sentimentos. E aí, muitos casais pecam miseravelmente por não estar mantendo esse diálogo, essa comunicação nesses 2 níveis de ideias e sentimentos. O tempo não vai dar, vamos só ler os slides, senão eu concluo, vamos só ler. Vocês não estão entendendo, estão acompanhando o raciocínio? Amém? Amém. Glória a Deus. Continuemos. Para se conversar nesses níveis, as pessoas precisam ser intencionais, ou seja, tem que ter vontade, tem que ter intenção, tem que querer, porque senão não conversa. Através da comunicação no nível das ideias e dos sentimentos, é que o casal fortalece a unidade conjugal. Já pensou, o marido, ou vice-versa, uma esposa, que ela não conheça as ideias do seu esposo, que ela não conheça os planos, os projetos, as ideias, porque cada um de nós temos as nossas ideias, não é? Já pensou o esposo e vice-versa, uma esposa também. E aí o negócio se aprofunda mais bem aqui na parte do sentimento, porque isso é fundamental, irmão. Porque vamos repetir lá, quem não comunica se complica. Quem não comunica se trumbica e se complica. E isso no casamento é fundamental. Continuemos nossa conversa. Todo casal, vamos lá, leia comigo. Conjugal. Dizer o que sente. Para a irmã Raimundinha é fundamental que eu diga para ela os meus sentimentos. E é fundamental que ela também me diga os seus sentimentos. Porque senão vai pecar, viver uma vida de erro, pensando que estou agradando a irmã Raimundinha. Eu já contei um exemplo aqui, de um velhinho. Vitor também vai casar, né, Vitor? Vai, que história é essa, rapaz? Vai casar. Vai. Já está logo. Vai casar. Hein? Dos velhinhos que comemoraram 60 anos de casado. E aí chamaram toda a família, toda a cidade e fizeram uma grande festa de aniversário de casamento. E todo mundo ficou atordoado. Mas como pode? 60 anos, a mesma mulher, o mesmo marido, como pôde subsistir esse tempo todo? E aí a repórter foi entrevistar o casal, e já disse isso aqui para os irmãos, só vou lembrar. Foi entrevistar para o casal, e aí disse, olha, o segredo está no café da manhã. O segredo de eu viver 60 anos com esta mulher está no café da manhã. Sabe o que acontece todas as vezes que a gente vai tomar café lá em casa? Eu sento na mesa, eu gosto muito daquela parte final do pão, que é crocante, né? Corta o pão, aquela partezinha, é crocante, eu gosto mais daquilo dali. Mas como eu amo a minha esposa a tal maneira, a tal ponto, eu pego todas as manhãs, passo manteiga no pão, e como eu a amo, eu dou para ela, e ela come. E aí, voltaram, esse é o segredo na visão do homem, era o segredo, porque ele abria mão do que ele mais gostava para dar para ela, que era o pão. Chegaram para ele e perguntaram, e aí minha irmã, qual o segredo de vocês viverem 60 anos de casado e tal? Ela disse, você ouviu ele falar do pão? Eu ouvi, pois é, há 60 anos eu como aquele pão, só tem um detalhe, eu detesto aquela parte do pão, eu não gosto, mas por amor a ele eu abro mão e como. Ou seja, trazendo para a nossa ideia aqui,
O esposo não conhecia o gosto da esposa. Não fez a leitura labial dela. Porque nós, quando comemos alguma coisa que nós gostamos ou não, mesmo que nós não pronunciamos, mas a nossa ação, o nosso gesto denuncia, não é isso? Ei, o negócio não tá bom não, ei, comida, né? Você, quando bota a primeira colherada na boca, você já fala logo se gostou ou não. Aí se nós estivermos na casa de um convidado, que nos convida, a gente, como é educado, né, irmã Cíntia? Não vai dizer, olha, essa comida estava ruim, eu não gostei dela, mas não estava boa não. Mas quando a gente é educado, a gente não diz nada, mas a nossa reação fala. Então, se o marido conhecesse a leitura disso, e conhecesse a reação da sua esposa, ele ia conhecer a ideia dela de que ela não gostava dessa ação. Então, todo casal precisa aprender a conversar nesses dois níveis, dizer o que sente. Dizer o que sente, irmã Antônia. Se o Ayrton pisar no seu pé, diga, Ayrton, tu pisou no meu pé. E ele doeu, tá bem que minha unha, tu machucou minha unha, rapaz. Não gostei, não. Porque senão, não dá certo, o relacionamento não funciona. Não decola. Por que que hoje muitas mulheres, agora não, porque o tempo mudou, graças a Deus, mudou muito, né? Evoluiu bastante, né? Mas se ainda há sofrimento hoje em relação de casamento, imagine no passado. Imagine 50 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, como era o sofrimento. Porque não tinha essa conversa. Hoje não, está tudo aberto, é um diálogo, é uma conversa, mas mesmo assim ainda há frustrações, ainda há sentimentos aprisionados que não são verbalizados. Trago mais um exemplo aqui do Cláudio Duarte, se lembra, já contei aqui também, só relembrar, não é? Ele disse que a mãe dele teve muitos filhos, muitos filhos mesmo. Família grande, família de 10, 12 pessoas. A minha família é composta, mamãe teve 12 meninos, 12, né? Então naquele tempo tinha família grande, né? Desses 12 tem só apenas 7 vivos, né? Então eu dizia, mas como que pode? Aí ele perguntava para ele, porque ele disse, olha, eu amo tanto essa mulher, o pai dele, dizendo que eu nunca encostei num fio de cabelo dela. Ora, não encostou num fio de cabelo, tiveram 12 meninos. Imagina se tivesse encostado no fio de cabelo, como não era. Tinha para 24, né? Então ele perguntava para ele, por que isso? Não, é porque lá em casa tem um sino. Quando a gente quer fazer o menino, a gente vai lá e toca o sino. Aí já sabe que, né? E aí quando a senhora, não, ela vem e toca. Então isso, irmão, mostra a falta da comunicação no casamento. O relacionamento a dois envolve sentimentos, envolve ideia, envolve pensamento. Quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, que ninguém não pode mais nem falar sobre isso aqui, está até sendo gravado, mas estou nem aí não. Não pode mais falar sobre isso, que hoje dá processo da cadeia, vai estar no preso. Quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, e unir-se a mulher, e ambos serão uma só carne. E ambos serão uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Continuando aqui, irmãos, com nossos cultos. Então, conversar no nível das ideias e do sentimento precisa de quem, irmão? Precisa de coragem. Precisa ter coragem. Olhar nos olhos. Os casais, tem aí, tu lá, hein? Enquanto a irmã Antônia, olha meus olhos, macho. Olha aqui, no fundo dos meus olhos, olha. Irmão, o homem não consegue. O homem não consegue olhar. As mulheres nem adianta tentar, que não vão conseguir. É do homem essa coisa, não vai. Essa aqui gosta de me segurar pelo braço. Quando eu olho para um lado, olha para mim, rapaz, olha aqui para mim, olha. Aí eu olho só um pouquinho, depois já desvio, já boto o olhar. Então, olhar no olho precisa de coragem, sabe? Conversar no nível das ideias e dos sentimentos precisa de coragem. Porque nós, os homens, somos seres mais práticos e objetivos. Já as mulheres não são tão práticas como nós. Elas são mais envolvidas nos sentimentos. E é bem aí que nós, homens, pecamos miseravelmente nessa parte aí dos sentimentos. Porque para nós, conversar sobre os nossos sentimentos, para nossas esposas, para nós é sinônimo de fraqueza. Conversar, nós homens,
Conversar para nossas esposas, falar dos nossos sentimentos, falar das nossas dores, falar dos nossos temores, é motivo de fraqueza. Mas não é fraqueza, irmão. Eu não sabia, mas eu descobri recentemente. Tem agora até o dia do homem, né? Quem já viu esse dia? Qual é o dia? Eu vi alguém comemorando no Zap o dia do homem, né? O dia do homem. Então, não é dia de todos os santos, não. Não é dia de todos os santos, porque nem todos são santos. Tem uns que são santanás, né? Então, não é dia de todos os santos, não. Então, conversar, nós homens, não temos essa coragem de chegar, minha filha, olha, assim. E muitos homens, irmãos, hoje também, pensam que essa coisa de mulher. Não é essa coisa de mulher. Mas muitos homens hoje vivem sobre uma carga emocional muito grande. Não é bem, irmã Rosinha? Muitos homens hoje vivem sobre uma carga emocional muito grande mesmo. Tá certo? E é fundamental nós conversar. Mas para isso é preciso ter coragem. Dizer, minha filha, eu preciso conversar com você. No meu trabalho hoje foi assim, estou sentindo isso. Porque senão o casamento não vai decolar, não vai dar certo. Continuemos lendo a leitura dos slides. Olha aqui algumas expressões. São expressões através das quais abrimos nossos corações. Qual é? Vamos lá. Qual é a outra? Então, essas palavras, essas expressões chaves aqui, são a porta, digamos assim, de entrada para nós, porque às vezes a nossa esposa, vice-versa, faz alguma coisa para a gente, não, está tudo bem. Mulher é diferente de homem, sabiam disso? Mulher, alguns dizem que tem memória de elefante. Às vezes sai de casa, digo uma grosseria para a dona Raimundinha, saio brabo, para mim, quando sei lá, eu já não lembro mais de nada, então está tudo bem para mim, está ótimo para mim, mas ela que ficou em casa, não está ótimo para ela não, guardou. Eu sempre conto um exemplo, não sei se eu já disse aqui, mas não sei se a irmã Miriam lembra, em 2009, me parece, foi 2009, a gente foi para Lagoa Grande, tem até foto desse treinamento, lá no Valderino, Lagoa Grande, fazer uma capacitação lá de coordenadores. A Isabela tinha 1 mês de vida, não era 1 mês? Recém-nascida, até hoje, ela nunca esqueceu, então me abandonou, me deixou sozinha em casa, passou 3 dias fora de casa, nunca, de vez em quando ela traz à tona esse negócio. Então, então não esquece, irmão. Então, mulher não esquece. Irmão Edson, hoje estamos aqui o Jordão. Então é importante saber o que está dizendo para nossas esposas, porque senão o bicho pega. Então, se for alguma coisa que não gostamos, temos que abrir o confessionário. Minha esposa não gosta que eu diga essa expressão, mas é verdade. Temos que abrir o confessionário e confessar. Olha, não gostei, presta atenção. Então, tudo isso faz parte da comunicação. Continuemos. Leia aí para nós, vamos lá, quem consegue ler? Vamos só aqui, vou terminar, que eu não quero ser cansativo com os irmãos. Só essa aqui e eu concluo. Barreiras para uma comunicação mais efetiva entre o casal. Vamos lá? Vamos ver quais são essas barreiras. Qual a primeira barreira? Formação familiar. Cada um de nós, eu vim de uma formação familiar diferente, vim de uma cultura diferente, a irmã Raimundinha veio de uma cultura diferente. Talvez lá na irmã Raimundinha, a família dela gostava de conversar, já a minha não gosta de conversar. Então, tudo isso, né? Qual é o segundo? Orgulho pessoal. Né? Lá em casa, quem é orgulhoso é a Raimundinha. Eu não sou orgulhoso de jeito nenhum. Hein? Não, é orgulhoso no sentido de aspecto, irmão. A gente discute aqui, briga aqui, passou. Para mim, passou aqui dali, passou o ren. Está 1000 maravilhas para mim, mas ela não, fica trunfada há 2 dias. Calma, mulher, calma. Entendeu? Eu brigo com ela, a gente discute. Porque, irmão, olha, é parte do casal. Quando eu falo briga, não lê-se discussão, lê-se desentendimento.
né? Porque todos os casais têm desentendimento, uns em nível maior e outros em nível menor, mas todos nós temos desentendimento, não tem como não ter, né? Então, orgulho, falta de confiança, desnível o quê? Cultural. Então, tem essas barreiras impedem uma comunicação no casamento. Continuando, vamos ver, só ler aqui, vamos lá. Quantos maridos às vezes não ficam com medo de falar para a mulher? Hein? Com medo de dizer, rapaz, como é que ele vai receber, como é que ela vai receber isso? E vice-versa, a mulher, rapaz, se eu disse para o meu marido, será que, como é que vai ser? Medo de interpretação, medo. E no casamento não pode ter esse medo, irmão. Porque senão a mulher, no caso da mulher, se ela tiver medo de abrir com o seu próprio marido, o negócio está errado. Alguma coisa não está funcionando corretamente. Porque muitas vezes a mulher, ela não quer falar com o seu marido, mas às vezes ela fala para quem? Para a sua melhor amiga. Melhor amiga, entre aspas, né? Porque se a sua melhor amiga hoje, amanhã poderá ser só a sua pior inimiga. Aí você está ferrada. Não teve coragem de abrir para seu esposo, que está lá dividindo a mesma cama, dividindo o mesmo prato, dividindo o mesmo espaço. Aí você não conta para ele, mas conta para a sua melhor amiga. E vice-versa, homens também, do mesmo jeito, conta para o seu melhor amigo, tá? Vamos lá, guarda o quê? Guardar rancores e ira. Irmãos, isso aqui são seres humanos, é inato do ser humano, mas não é para ter no casamento. Rancor, ressentimento, mágoa, sobretudo do seu esposo e vice-versa, não existe. Se você ama, quem ama faz o quê? Quem ama, perdoa. E perdoar não é esquecer. Eu já vi vários exemplos de perdão, eu também tenho exemplo de perdão. Eu tenho um exemplo, cadê o exemplo de perdão? Cadê, Ribamar? Até sumiu já. Não, está aqui. Exemplo de perdão. A minha Ivonete conta do coco, quebrando coco, cortou o dedo. E eu conto pescando. Está bem aqui, ó. Aqui uma mordida de piranha, bem aqui, me mordeu. Há milhões de anos atrás. Está bem que é a mordida da piranha. Mas quando eu olho, eu me lembro do dia, da hora, do tanto que sangrou dentro da canoa, o canto de sangue dentro da canoa. Eu me lembro de tudinho. Tudinho me lembro, tudo. A cena vem na minha mente. O rio cheio, era no inverno, mês de abril, chovendo. Eu fui meter a mão dentro do curral, tirei o curral dentro da canoa, de dentro da água. Fui meter a mão, fui pegar a piranha e o bobinho, olha o bobinho. Foi pegar a piranha pelo rabo. E a piranha veio, jogou a cabeça para aí, pá, mordeu o meu dedo. Está aqui, lembro de tudinho, mas hoje eu não sinto mais dor. Naquele momento doeu, sangrou, saiu muito sangue. Mas hoje não sinto mais nada. Então, perdoar é isso. Não, para que não esteja maus sentimentos, rancores, é necessário que o casal libere perdão. É fundamental, irmão. Eu não entendo como é que um homem vive com uma mulher uma vida. Há casais que aqui na Ifadá não tem, graças a Deus não tem, aqui não tem. Mas há casais, você vê muito memezinho na internet, casais que vivem uma vida um mal com o outro, sem falar, intrigado dentro de casa, sem falar um com o outro, né? Tem até aquele memezinho das placas, não tem da placa, que a mulher não quer usar como escreve, na placa e ele escreve para ela. Não existe isso no casamento. Se estiver existindo, é falta de comunicação. Então, vamos lá, segunda, continuando, G. Falta de amizade entre os cônjuges. Vamos lá, continuando. Vamos lá ler para a gente aí. E amizade. Olha que foto bonita aqui, olha. Hein? Essa foto aí, dois casais bonitos, abraçados, né? E isso aqui, irmão, a Isabela começou a namorar agora, não foi, Isabela? Presta atenção na tua vida. Esses abraços, irmãos, não é para acontecer, viu? Eu estou vendo todos os casais ali pertinho do outro ali, né, irmã ali. Então, esses abraços não é para acontecer só no namoro. Estou namorando, é abraço para cá, e beijinho para cá e tal. Não, esses abraços ele tem. Quando casa, aí é que esses abraços têm
que se intensificar ainda mais. E o abraço, eu não me lembro agora, mas eu li em algum lugar, um abraço, ele é terapêutico. Um abraço é terapêutico. E às vezes até cura, e sobretudo curas emocionais. Lá em casa eu estou deixando, né, minha querida? Eu estou deixando isso, esse hábito. Talvez tu está aí atrás de mim. Mas lá em casa de manhã cedo, eu tinha esse hábito, ainda tenho ainda. Quando eu esqueço, ela vem, cadê meu abraço? De manhã cedinho, ao acordar, um abraço bem apertado, um abraço aconchegante. Isso é bom demais, irmão. Para o casal, isso é, né, Jordão e irmã Miriam, isso é vitamina para o casal. De manhã cedo, ao acordar, abraçar, com um cheirinho mesmo natural. Porque todos nós temos nosso cheiro natural, irmão. Aí abraça, aí quando abraça, ela começa a se trouxer todinha. De calma, mulher, não vou te quebrar não. Ai, está doendo devagar, entendeu? Então, abraçar, viver. Porque, irmão, o casamento foi feito, não faz sentido alguém casar, viu, Vitor? Para não viver o que o casamento oferece, a felicidade. Se for observar uma pesquisa, irmã Sula e demais irmãos, for observar uma pesquisa que entre os evangélicos, entre os cristãos, eles casam mais cedo. Entre os cristãos, entre os evangélicos, eles casam mais cedo do que a cultura normal lá fora. Que a cultura lá fora hoje é um marmanjo com 40 anos dentro de casa, dizendo, mamãe, bota o meu. 40, 30 anos, não quero casar, bota o meu. Não, meu amigo, nasceu para casar, tem que casar. Continuemos e concluiremos. O ingrediente, vamos lá, leia para mim, por favor, me ajudem. Qual é esse ingrediente? Comunicação. Ele é um ingrediente do casamento. Porque é através dela que nós conhecemos os nossos cônjuges. Né? Há uma frase, eu não sei, eu vi alguém, que às vezes essa comunicação ela se mantém só no namoro. Depois que casa, essa comunicação cessa. É como se o homem e a mulher estavam apenas conquistando um prêmio. Conquistei, ganhei, agora acabou, não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhuma importância. Né? Então, o ingrediente percebido nos casamentos duradouro é a comunicação. Louvado seja Deus. Continuemos. Vamos lá, ler para a gente aí. Cada um consegue expressar o que quer e como quer. Mas para isso precisamos desses dois, o quê? Eles precisam saber o quê? Saber falar e ouvir. É por isso que Deus deu a nós quantas bocas? Duas? Não. Duas bocas? Não. Deu quantas? Uma. E o quê? Dois ouvidos. Isso significa para ouvir mais. Louvado seja Deus. Continuemos, queridos irmãos, e já concluiremos. E aqui termino. Leia para nós. Sabem o valor de se comunicar. Então, vou finalizar dizendo, a comunicação, ela é tudo no relacionamento. E, sobretudo, em um casamento. Porque os casamentos, irmão, não se acabam. Sabiam disso, doutor Vitor? A maioria dos casamentos não se acabam por falta de amor. Não. Vez por outra, rapaz, eu amo aquela mulher, eu amo aquele homem, mas eu me separei, larguei. Mas ele continua amando, mas largou. Ela continua amando, mas largou. Então a maioria, irmã Leude, irmã Cíntia, irmã Rosinha, irmã, não acaba por falta de amor, de maneira nenhuma, mas se acaba por falta de comunicação. Porque, irmão, um casamento não é para ser um campo de guerra. Um casamento não é para ser um campo de batalha.
Eu conheço pessoas, homens e mulheres, que às vezes se benzem na hora de ir para casa, não querem ir para casa. Preferem, inventam trabalho no serviço para não ir para casa, vice-versa, mulher e homens. Por quê? Porque naquele ambiente não é saudável para ele. Mas nesta noite nós aprendemos sobre uma coisinha tão simples, né, irmão? Comunicação, conversar, dizer, expressar os seus sentimentos, verbalizar o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Porque afinal de contas é alguém que nós escolhemos para vivermos. Eu digo, agora falo como cristãos, não é? Num casamento cristão, eu digo, cristão no casamento Isabel, está namorando com Cabinha, ele é crente, ela também é crente, né? Então o casamento é para toda uma vida, é para até que a morte separe, é para até que a morte o separe. Então é por isso que é importante o cristão saber disso, saber dessas coisas básicas, simples e fundamental para o funcionamento do nosso casamento. Porque senão, meu irmão, se não exercitarmos essa prática da comunicação, vai acontecer o que eu disse lá, repetindo a frase do Chacrinha: quem não se comunica se trumbica. Mas nesta noite, queridos irmãos e irmãs, que possamos aprender: ah, pastor, mas o meu casamento está bem, graças a Deus por isso. Ah, pastor, o meu casamento está mil maravilha, graças a Deus por isto. O meu também está, né? Mas graças a isto, a esse exercício diário. Porque viver a dois depende exclusivamente de uma tomada de decisão. Viver a dois depende exclusivamente de uma tomada de decisão. Todo dia, pela manhã, quando acordo, eu decido continuar casado com a irmã Raimundinha. Porque muitas pessoas pensam, às vezes, que o amor vai cair do céu. Ah, não, irmão, o amor não cai do céu. Viu, seu Vitor, demais meninos que vão casar um dia, aprendam isso. O amor não cai do céu, irmã Rosinha. Que cai do céu é chuva, é água, mas amor não. Amor é uma tomada de decisão. Todo santo dia eu decido amar a irmã Raimundinha, conversar com ela, ela conversar comigo. Eu já disse aqui para vocês, vou repetir, eu sempre coloco como exemplo, porque o meu casamento com a da irmã Raimundinha é a união improvável. E quando nós namorávamos na atriz dela, muitas pessoas diziam: não vai dar certo, não vai dar certo. Mas já está 22 anos, estamos aqui. E eu posso dizer, eu afirmo que eu sou feliz no meu casamento, sou feliz na minha relação. E ser feliz não quer dizer que eu não tenho um problema, temos, mas o segredo sempre é conversar. Conversar. Vou abrir o confessionário, viu, minha filha, aqui. Vou abrir o confessionário. Uma batalha de conversa que eu tive com ela foi para aceitar a minha chamada ao ministério. Por ela não queria de jeito nenhum. Por ela nem dirigente eu seria. Né? Mas foi uma longa conversação, muita conversa, muito diálogo, e aí por fim ela acabou aceitando. Mas a princípio, por obediência, né? Mas a princípio ela não queria de maneira nenhuma. Esse negócio de ser pastor, ministério, não queria, nem que fosse dirigente. Mas minha filha, é a nossa chamada, é a minha chamada, vamos juntos nesse barco, né? Vamos juntos, você também tem a sua chamada. E aqui estamos vivendo o que Deus tem para nós. Amém? Curve sua cabeça, deixa eu orar por você. Pai celestial, Deus eterno, falamos nesta noite aos casais e àqueles que ainda pretendem um dia casar. Falamos sobre comunicação no casamento. Senhor, a comunicação ela é fundamental para desenvolvermos o nosso crescimento espiritual em todas as áreas, no sentido de casamento, na área pessoal, emocional, na área, Senhor, da nossa tomada de decisões. Quantos casamentos foram à ruína porque o marido, a mulher, não conversou com o esposo, não conversou com a esposa sobre tomada de decisões.
Então te pedimos esta noite, fortalece os casamentos que aqui estão, Senhor, e aqueles futuros casamentos que ainda vão acontecer, que haja o fortalecimento, que haja a união, a unidade e, sobretudo, a comunicação. É o que nós te pedimos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos,